eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Setland. Desde a antiguidade existem histórias de algo como bichos papões, seres que se escondem à noite e buscam por crianças ou vítimas fáceis de serem pegas. Mas será que algo assim pode mesmo ser real? Bem, vamos ao relato. Quando eu era criança, eu e minha família nos mudamos para Belo Horizonte por causa do trabalho da minha mãe. Nossa nova casa era uma casa bem grande e bem perto da minha nova escola, mas por causa da mudança e de ficar longe dos meus antigos amigos, eu não conseguia dormir direito. Eu peguei uma estranha mania de dormir cedo e acabava acordando de madrugada. Como meu quarto ficava no segundo andar e nesse quarto tinha uma janela de vidro que não abria em direção à rua, eu sempre costumava acordar e ir olhar em direção à janela porque ela tinha uma vista boa para a rua e para o horizonte. E essa rotina aconteceu por algumas semanas. Eu acordava e ia dar uma olhada naquela janela. Às vezes descia para beber água ou ir para o banheiro. Mas teve um dia em que eu acordei e, como sempre, levantei e fui olhar para a janela. Assim que eu acordei e olhei para a janela, eu vi algo me olhando de volta do lado de fora. Era como se fosse uma mistura de homem e pássaro. Ele tinha grandes olhos esbugalhados e um cabelo bem ralo cobrindo o rosto. Aquilo me viu e pulou do segundo andar da casa. Eu, desesperada, fui correndo em direção ao quarto dos meus pais para contar o que tinha acontecido. E eles, sem entender muito bem o que estava acontecendo, foram até meu quarto, reviraram tudo, até olharam pela janela, mas não viram nada. Eu fiquei um tempo sem dormir naquele quarto por causa do medo daquilo. Mas depois de algumas semanas, meus pais conseguiram me convencer de que aquilo era só minha imaginação e que eu já estava grandinho o suficiente para ficar dormindo com eles. Bem, o dia se passou, eu fui para a escola, brinquei com meus novos amigos e voltei para casa, mas nada me tirava da cabeça aquele ser na janela. Eu voltei a dormir naquele quarto depois que eu obriguei meus pais a colocar uma cortina naquela janela. E por quase um mês eu dormi lá, sem que nada me acontecesse. Mas um dia eu novamente acordei de madrugada, uma coisa que eu não fazia por medo daquela coisa. Mas naquela noite algo me acordou. Eu ouvia como se fosse uma pedrinha batendo na janela. Meu sangue gelou quando eu lembrei daquela coisa. Eu não conseguia me mover e comecei a chorar de medo, imaginando que aquilo estava lá, na minha janela. O que parecia uma eternidade se passou comigo chorando e eu consegui coragem para olhar para a janela. A cortina estava na frente, mas eu vi a silhueta de algo batendo com os dedos na minha janela. Eu sentia que aquilo queria me acordar e me fazer tirar a cortina da frente para ver o que era. Como se tudo o que ela precisasse para me pegar fosse que eu o visse. Eu me enrolei na coberta naquela noite e chorei até eu ter a certeza de que aquilo não estava lá. Algumas coisas espreitam pela cidade, esperando somente a chance de entrar em nossas casas. Cada um tem seu método, e aparentemente o dessa coisa é ser visto. Tome cuidado você que mora na região de Minas, pois você pode ser o próximo alvo dessa coisa. Durma sempre com as janelas bem fechadas. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um like para apoiar o nosso vídeo. Envie seu relato para o e-mail que está aparecendo na tela, na descrição e no comentário fixado. Você tem medo do escuro? Poucas pessoas podem dizer que o têm. O real medo que a maioria de nós tem não é do escuro em si, mas do que se esconde nele. Quando eu era criança, eu e meus irmãos gostávamos de brincar de apagar todas as luzes da casa e começar a brincar de esconde-esconde. Mas teve um dia que a gente foi brincar e era minha vez de procurar. Bom, contei até 10 e fui procurar. Estava tudo um breu, e lembro que passava a mão nas paredes para identificar onde eu estava. Até que eu cheguei no quarto. Passando a mão no guarda-roupa,
Eu sentia a porta, a maçaneta, eu sentia cada detalhe daquele armário. A minha mão ia passando pelo armário até que encontrou algo, ou alguém. Eu tocava para saber o que era, para ver se era um dos meus irmãos. Mas não era. Era um homem. Ele era um homem e parecia que estava usando algum tipo de camisa social. Eu não vi, mas percebi pelo toque que não era meus irmãos e sim um homem. Ele parecia alto e gordo. Eu já estava entrando em pânico, mas continuei por alguns segundos para ter certeza que aquilo não era uma roupa, ou algo do tipo. Mas não era, era um homem. Eu corri com uma doida para fora do quarto. Fiquei tão desesperada que nem tentei ligar a luz. Saí para fora de casa e comecei a gritar meus irmãos, dizendo que eu não estava mais brincando e que eles deveriam vir até mim. Quando meus pais chegaram e eu contei o que tinha acontecido, eles reviraram a casa toda, mas não encontraram mais nada. Mas eu tenho certeza que tinha um homem naquela casa naquele dia. Ele era alto e gordo. Meu bisavô morreu naquele mesmo ano, e eu me esforço até hoje para tentar acreditar que talvez tenha sido ele, e não algo pior. Mas desde aquele dia, eu nunca mais consegui dormir de luzes apagadas, e até hoje eu morro de medo que a luz acabe. Cuidado com as brincadeiras no escuro, pois elas podem esconder não somente os participantes, mas também algo terrível. Talassofobia, o medo de grandes corpos d'água. Mas quem pode julgar, com tanto espaço desconhecido e escondido dos nossos olhos, algo poderia muito bem estar escondido ali, só esperando uma chance para atacar. Este relato aconteceu comigo há alguns anos. Espero que vocês gostem e que isso possa virar um dos vídeos do canal. Desde criança, eu, meu pai e meu avô sempre gostávamos de acampar. Então acabou que acampar virou uma coisa que eu gosto muito de fazer para desestressar da rotina do dia a dia. Este relato começou quando eu consegui convencer alguns dos meus amigos a acampar em um rio que fica próximo da nossa cidade no interior do Paraná. O lugar era lindo, cercado por árvores altas, uma atmosfera bem calma, perfeito para pescar e relaxar. Nós nos arrumamos, levamos barracas, lanternas e é claro que não podia faltar as varas de pesca. A gente entrou no carro e seguimos em direção ao lugar onde íamos acampar. O lugar era até bem conhecido na região, mas por algum motivo, naquele dia ele estava vazio. A gente não reclamou, já que a gente ia ter o espaço só pra gente. No primeiro dia foi bem tranquilo, a gente aproveitou para nadar, pescar e explorar a região. À noite a gente acendeu uma fogueira, ficamos contando algumas histórias e rindo. A gente não tinha a menor ideia de que no dia seguinte aquilo ia se tornar bizarro muito rápido. No dia seguinte, a rotina foi a mesma. Fomos nadar, pescar, se divertir. A gente entrou para dentro das barracas e quando já se passava da meia-noite, começamos a ouvir sons estranhos vindo do gramado perto do nosso acampamento. Era como se algo ensopado estivesse se arrastando pela grama, produzindo um barulho alto. Um dos meus amigos, o Rafael, disse que devia ser algum animal, talvez uma capivara. A gente riu e decidiu só ignorar. Mas os sons começaram a ficar mais altos e intensos. Parecia que aquele animal estava começando a vir na direção do nosso acampamento. A gente pegou a lanterna e foi para fora para ver o que estava acontecendo. Mas antes de conseguir sair, acabamos fazendo um barulho alto porque um dos meus amigos acabou batendo a cabeça antes de sairmos. Ouvimos aquele barulho ficar muito alto, como se algo estivesse correndo e um grande barulho de água, como se ele tivesse acabado de pular no rio. Corremos em direção ao rio, mas só o que vemos foram as ondas, como se algo tivesse acabado de pular. Até que um dos meus amigos resolveu jogar uma grande pedra no lago para ver se assustava o bicho pra gente ver o que era. Assim que ele jogou a pedra, alguma coisa se mexeu muito dentro do rio, jogando água para todos os lados. Algo se levantou no meio da água, e o que vimos foi a coisa mais grotesca que eu já vi. Uma criatura enorme e deformada emergiu de dentro das águas. A pele daquela coisa parecia como escamas de peixe. Os olhos dele eram bem amarelos e refletiam a luz da lanterna. Ele olhou pra gente e parecia que não tinha o menor traço de humanidade naquela coisa.
Ele tinha braços anormalmente longos e parecia que tinha uma coluna torta, como se tivesse uma corcunda. O rosto daquela coisa parecia uma mistura horrível entre humano e peixe. Ficamos paralisados de medo sem saber o que fazer. A criatura nos observou por alguns segundos que pareciam uma eternidade, e então começou a andar na nossa direção. Assim que aquilo se moveu, um dos nossos amigos gritou pra gente correr, e foi o que a gente fez. Corremos como malucos, subindo o morro para chegar onde deixamos o nosso carro. E a gente ouvia os passos da criatura atrás de nós. Corremos até o nosso carro e deixamos tudo no acampamento, celular, barraca, e a gente só dirigiu em direção à cidade. Passamos o resto da noite acordados e tremendo de medo, sem sequer fazer nenhum barulho em um posto de gasolina ali próximo. Assim que o sol nasceu, resolvemos voltar para pegar nossas coisas. Quando a gente chegou lá, as nossas barracas estavam totalmente destruídas, como se aquilo tivesse nos procurado lá. A gente saiu de lá o mais rápido possível quando pegou nossas coisas. Até hoje ninguém acredita nessa história. A maioria só ri e ignora. Falam que devia ser só nossa imaginação ou algum bicho que a gente confundiu. Mas todos vimos a mesma coisa. E só de lembrar a cara daquela coisa ainda me deixa com medo. Será que existe alguma coisa como essa nos rios brasileiros? E você, já ouviu algo parecido? Conte nos comentários ou nos envie o relato para que possamos narrar no canal. Espero que tenha gostado e até a próxima, viajante!